Nessa quarta-feira temos a final da Coppa Itália entre Atalanta e Juventus. Essa é uma final que aconteceu também na temporada 2021 e a Juventus acabou levantando o título. Se eu não me engano, a Atalanta também chegou na final na temporada 18-19 contra a Lazio e também foi vice-campeã. O último e único título da Atalanta na Coppa Itália foi na temporada de 1963. Já a Juventus é a maior campeã dessa competição com 14 títulos. O vencedor da Coppa Itália, e é uma competição sim importante, ganha vaga direta para a fase de grupos da Europa League. Porém, essas duas equipes, principalmente a Juventus, estão já pensando na Liga dos Campeões. A Juventus quase ali com a sua vaga garantida para a Liga dos Campeões, na fase de grupos, e a Atalanta, com essa vaga extra do coeficiente da UEFA, está também na posição que tem a vaga direta para a fase de grupos da Champions. Porém, caso aconteça algum problema, essa vaga na Europa League cairia muito bem. Porém, eu acredito que ele já iria de qualquer maneira, por conta da Série A italiana ter ganhado a vaga extra para a Champions e ainda tem 2 vagas para a Europa League. Enfim, é um prêmio bem extra. Eles estão muito mais interessados, obviamente, no troféu e tende a ser um jogo muito interessante porque o mercado não sabe o que fazer. Mercado completamente parelho por aqui. Além disso, na Premier League nós temos o Chelsea, que ainda briga por vaga na Conference League. A gente está falando aqui de Europa League, de Champions League. No caso do Chelsea, que venceu de maneira bem bacana o Nottingham Forest fora de casa, chegou a estar perdendo e conseguiu virar o jogo, empatou com o Newcastle em número de pontos e agora, como o Newcastle enfrenta um adversário relativamente difícil, a gente vai falar sobre isso, o Chelsea pode tentar buscar esse isolamento, na 6ª colocação, caso vença o Brighton. O Brighton, que caiu muito ao longo do campeonato. O Brighton tem 12 vitórias, 12 empates, 12 derrotas. É uma equipe que vacilou muito nos últimos jogos. Se a gente pegar as últimas partidas do Brighton, principalmente dentro de casa, uma vitória apenas nos últimos 8 jogos. Realmente tem sido uma equipe que tem oscilado demais. Além disso, nós temos o Newcastle enfrentando fora de casa o United, que é o dito adversário difícil. E a gente se pergunta, será que o United vai conseguir fazer força contra o Newcastle? O United também está nessa disputa pela Conference League, Em caso de vitórias, empata em número de pontos com o Newcastle, porém tem um saldo muito pior. Mesmo tendo sofrido aqui um gol a menos, marcou bem menos gols do que o Newcastle, então não vai poder terminar na mesma pontuação, vai precisar fazer mais pontos nessas últimas 2 rodadas. O United que enfrenta o Newcastle em casa e depois pega o Brighton, que a gente acabou de conversar, fora de casa. Já o Newcastle enfrenta o United e decide a sua vaga na Conference League contra o Brentford. Também temos jogos bem importantes na Libertadores. O Flamengo enfrenta o Bolívar. O Flamengo faz os 2 últimos jogos dentro de casa, contra o Bolívar e contra o Milionários, e o Flamengo simplesmente não pode vacilar. Tem que vencer os 2 jogos. O Flamengo, que nesse momento tem 4 pontos. Para ser líder do grupo, teria que fazer uma campanha muito, muito boa, Porque no máximo com 2 vitórias o Flamengo chegaria a 10 pontos, aí teria que tirar saldo, teria que fazer um monte de coisa aqui. Porém, basta o Bolívar empatar um jogo e ele já garante a sua primeira colocação. Eu acho que o Flamengo não pode pensar nessa liderança, tem que pensar em classificação. É uma cotação bem esmagada, contra o Bolívar. Obviamente o Bolívar fora de casa costuma, longe da sua altitude, não jogar tão bem. Mas lembrando, o Bolívar foi até o Chile e venceu de goleada a equipe do Palestino, coisa que o Flamengo não conseguiu. O Flamengo simplesmente perdeu para o Palestino. O Palmeiras, que vem de derrota para o Atlético Paranaense, enfrenta o Del Valle. O Del Valle que teve na frente do Palmeiras, o Palmeiras virou, uma grande virada no final do jogo. E agora o Palmeiras briga junto com o Atlético Mineiro pela melhor campanha da Libertadores. E além disso, temos Boca Juniors e Fortaleza. A chance do Boca Juniors ter uma revanche aqui com o Pikachu, com o Fortaleza, O Pikachu do Fortaleza, porque foi uma goleada do Fortaleza para cima do Boca Juniors e agora, provavelmente, a torcida do Boca já está engasgada com a torcida do Fortaleza e tem a chance também, em caso de vitória, de assumir a liderança do grupo. É sim um jogo muito importante. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário de trabalho por aqui no YouTube, sobre apostas e trade, obviamente. Se você não é inscrito por aqui, fica o convite para você se inscrever. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta-feira, dia 15 de maio. Vamos começar o nosso planejamento com Brighton e Chelsea. O Brighton, confesso para vocês, não tem me chamado assim
tanto atenção. Me parece que além de toda a queda de desempenho, nesse momento a equipe do Brighton, que não briga por nada, tem a intenção apenas de limpar a sua imagem em relação à torcida. Então, nos últimos jogos do Brighton, uma vitória contra o Aston Villa, um empate fora de casa contra o Newcastle, ou seja, pontuar para o Brighton, não tomar tantos gols, não tomar uma goleada como acabou tomando, por exemplo, para o Bournemouth, para o Manchester City, para o Arsenal. Então acho que a intenção do Brighton aqui é não ceder, digamos assim, tantos gols para o adversário, tentar ficar na boa ali, terminando essa Premier League, né? Faltam apenas 2 rodadas. Porém, esse jogo me chama a atenção por conta do Chelsea e não por conta do Brighton. E aqui nós temos uma possibilidade do caos. E eu gosto muito do caos para trabalhar gols, porque nós temos uma necessidade do Chelsea, um elenco bilionário, de estar pelo menos ali presente na Conference League. Para a Europa League não vai, mas de estar presente pelo menos na Conference League. Então nós temos a situação do Chelsea que vai jogar contra o Brighton fora de casa e caso esteja atrás do placar, a situação de caos será instaurada. E aí a gente pode até ter um Brighton relembrando seus tempos áureos ali do início da temporada e também do final da temporada passada, podendo transformar esse jogo aqui numa coisa mais pirotécnica, né? Que é o que a gente busca para trabalhar gols. O Brighton dentro de casa, como eu falei, nesses últimos jogos, principalmente do Brighton, não só em casa, sofreu apenas 1 gol e 2 jogos. Mas quando a gente coloca dentro de casa aqui, pro City tomou 4, pro Arsenal tomou 3, pro Forest não tomou nenhum. Para equipes que estão brigando pelo título, a gente pode dar esse desconto, né? Agora, venceu a Roma, já tinha tomado uma goleada, já estava classificada a Roma. Venceu o Forest e venceu o Aston Villa. Perceba que o Brighton na frente do placar, ele consegue fazer uma manutenção dessa vantagem contra equipes medianas, não as equipes que estão disputando o título. Porém, nesse caso contra o Chelsea, a necessidade do Chelsea é tão grande que pode ser que a exposição do Chelsea, em caso do Chelsea estar atrás do placar, torne esse jogo um pouco mais aberto. Nós temos um Brighton aqui no PDF de apoio. Se você não é membro do canal, é só se tornar membro clicando aí embaixo em Seja Membro ou abrindo a descrição do vídeo. Tem muita gente perguntando, não dá para ser membro via Pix? Dá. É só você assistir o vídeo quando você clica em Seja Membro, que é possível sim. Não é a melhor das maneiras o YouTube, uma coisa que está evoluindo, né? Ela está oferecendo opções, mas já é alguma coisa. Se você quer apoiar o meu trabalho por aqui, também quer ter acesso a mais de 130, quase 140 competições. Hoje à noite eu vou atualizar mais algumas competições que vocês pediram, né? Inserir competição canadense, costarriquenha. Tô tentando, tá? E o PDF vai ficando cada vez mais completo, além, obviamente, do pós-planejamento que você tem acesso e de outros conteúdos exclusivos ao longo do ano. Perceba que o Brighton, ele dentro de casa, teve 2 derrotas para as 2 equipes fortes que eu falei, mas é um time em casa bom, não é ruim. Tem uma iniciativa melhor do que o Chelsea. O Chelsea teve apenas 1 vitória nos últimos jogos e 2 nos últimos 8. A iniciativa do Chelsea não é tão grande. O Chelsea chegou a estar atrás do Forest no último jogo e teve a virada, né? E a virada também aconteceu contra a equipe do United. Então é uma equipe que não está se entregando, não está se rendendo e isso faz o jogo ter aquele quesinho de pirotecnia que a gente gosta. O time do Chelsea marca mais gols fora de casa do que o Brighton em casa, porém sofre bem mais gols. A média de gols sofridos do Chelsea fora é de 2 gols por jogo. Isso é interessante. O Chelsea precisa de uma finalização a menos para marcar um gol. Então é uma equipe que pode estar recuada e que pode te causar problema no contra-ataque. Anota essa informação que é um perigo. O primeiro tempo não dá para cravar a superioridade de ninguém. Por mais que o Chelsea sofra mais gols e vença menos, o Brighton também sofre bastante gol. O segundo tempo do Chelsea é horroroso e aí a gente pode até listar o Chelsea como pior no segundo tempo, porque ele consegue tomar 10 gols a mais do que o Brighton e ultrapassa a média de 1 gol por jogo no segundo tempo, né? Um segundo tempo bem pobre do Chelsea defensivamente, mas é um time que marca mais gols. Então a gente pode sim apelidar o Chelsea aqui de um time um pouco mais kamikaze. São 2 equipes que marcam muito de cabeça e que sofrem muito de cabeça. Isso, curiosamente, num jogo parelho, entre aspas, como esse, se o Chelsea estiver atrás do placar, ele vai tentar buscar a bola aérea. Se o Brighton estiver atrás do placar, ele vai tentar buscar a bola aérea. E a bola aérea costuma entrar contra essas equipes porque elas marcam muito mal, né? Isso é importante. Quase 80% dos jogos fora de casa do Chelsea são over 2,5 porque é uma equipe que sofre muitos gols. O Chelsea marca a maioria dos seus gols no final do primeiro tempo e no final do segundo e sofre de maneira, vamos dizer assim, constante nos últimos minutos também
das partidas, né? Dá pra ver aqui que os últimos minutos de jogo, a gente pode até ter uma situação de over limite. Aconteceu hoje à tarde no jogo do Aston Villa com o Liverpool, lembra? Os dois times marcavam muito nos últimos minutos, o Aston Villa conseguiu buscar 2 gols de empate no último minuto. E esse empate do Aston Villa deixou o campeonato vivo, né? O Tottenham ainda tem motivos para sonhar. A derrota seria ainda melhor, mas o empate ainda deixa o Tottenham sonhar. O time do Brighton também marca nos últimos minutos de jogo e sofre com mais frequência no segundo tempo. Então, esses últimos minutos aqui, os últimos 30 minutos, é aquela zona de over limite ou over à frente, que pode ser bem interessante. Olha só, o Brighton gosta da posse pela situação de escanteios, né, de rodear mais a área do adversário, e o Chelsea joga mais de maneira reativa, e o Chelsea é reativo, e é aquele reativo que leva a perigo. Sterling, o Jackson, quando ele tá num dia muito inspirado, porque tecnicamente ele é muito fraco, mas é bom ficar de olho. O Chelsea é uma das equipes que mais sofre cartão fora de casa na Premier League, então me parece um jogo faltoso para pelo menos 4 e quem sabe mais cartões amarelos, tá? O principal jogador da equipe do Brighton é o Pascal Gropp, com uma das maiores quantidades de assistências, né, na Premier League. O João Pedro, batedor de pênalti também com 9 gols. E aqui o Evan Ferguson com 6 gols marcados junto com o Adingra, Simon Adingra. Do lado do Chelsea a gente nem precisa dizer nada, né? Desde que Cole Palmer esteja presente, o Chelsea vai estar bem servido, um dos maiores artilheiros da temporada e também um dos maiores assistentes da temporada por aqui. E pasmem, Jackson tem 14 gols. É muita oportunidade que ele tem. Ele marca geralmente um gol a cada 5 grandes oportunidades. Você imagina se ele tivesse um pouquinho a mais de aproveitamento? Onde esse cara estaria? Jesus. Eu não venho para esse jogo para trabalhar, se você é um trader, tá? Mas eu não venho para esse jogo para trabalhar correção de preço. Não tá no meu planejamento porque são duas equipes de defesas frágeis. E eu começo geralmente a minha montagem de posição no mercado olhando para a defesa. Se não me passa confiança, não vai ter o meu dinheiro também. Então, não pretendo abrir posição no mercado de resultados aqui ao longo do primeiro tempo, ao longo do jogo, no mercado, né, em relação a trade, mas venho para trabalhar gols. O melhor cenário para gols é o quê? É o Brighton na frente, porque aí a gente vai ter o caos instaurado. Porém, o Chelsea na frente, se você analisar bem, como o Brighton é uma equipe que já gosta da bola, atrás do placar, na frente da sua torcida, mesmo não brigando por nada, tende a subir as linhas e o Chelsea é um time reativo. Então, ainda que o Chelsea esteja na frente, não me parece um cenário ruim pensar em gols. Por mais que os últimos jogos do Brighton tenham sido aqui de no máximo over 1,5, eu olho com carinho para o 2,5 com uma cotação elevada, mais alta que 2, pelo menos, e eu não duvido do ambas marcam. E não duvidem da capacidade do Chelsea de tomar gol no segundo tempo. É impressionante. Tomara que se repita para que a gente tenha oportunidade para ganhar dinheiro. 4 horas da tarde, a Atalanta enfrenta a Juventus na final da Copa Itália. Esse é um jogo único e isolado, então é campo neutro. No Estádio Olímpico de Roma, o presidente da Itália vai estar presente. Então a gente pode até utilizar aqui o PDF de apoio, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado para traçar e criar essa expectativa por números, porque é um jogo neutro, né? O que a gente tem mesmo é que trazer o que essas equipes vêm demonstrando ao longo do campeonato. Sejamos sinceros aqui, eu já fiz toda a introdução em relação ao número de títulos. A Juventus é a maior campeã, a Atalanta só tem um título conquistado em 63, a Atalanta já foi vice-campeã recentemente 2 vezes para Lazio e para Juventus, respectivamente, e é um jogo parelho. A gente olhando para o preço, consegue perceber que o mercado não faz a mínima ideia do que fazer e, sinceramente, não sou eu que vou desbloquear essa ideia na sua cabeça, tá? É um jogo que a gente vem para trabalhar ao vivo. Já vou te avisar e te dar um spoiler de uma vez. Mas tentamos aqui, de alguma maneira, criar um cenário plausível. A Atalanta é uma equipe de marcação individual muito forte. O Gasperini talvez tenha conseguido melhorar um trabalho que já foi bom em algumas temporadas passadas, mas agora é muito bom. Uma Atalanta que não teve vida fácil ao longo, por exemplo, do ano. A Atalanta venceu a Roma recentemente. A Atalanta venceu o Liverpool. Eliminar o Liverpool da Europa League talvez tenha sido a maior façanha recente da Atalanta. E a Atalanta é uma equipe sólida, porque não só se defende bem, como ataca bem. E cresceu os seus jogadores de ataque no momento certo. Então a Atalanta está em alta. Essa setinha aqui do lado de cada Betfair, ó, é a Atalanta. A Juventus é a outra, é a setinha de baixo. Por quê? A Juventus acelerou muito no início do campeonato
esteve pau a pau ali com a Inter de Milão. Por quê? Porque a Juventus não estava presente na Europa League, na Champions League, na Conference League. A Juventus só tinha 2 coisas para disputar esse ano: Campeonato Italiano e Copa Itália. Campeonato Italiano e Copa Itália. Com isso, lá no início do campeonato, eu cheguei a comentar: fiquem de olho na Juventus, porque a Juventus só tem 2 competições para disputar e como os jogos da Copa Itália demoram, a Juventus vai descansar muito mais ao longo da semana. Enquanto a Inter de Milão estava jogando Liga dos Campeões, enquanto o Milan estava jogando Liga dos Campeões, a Juventus estava descansando. E a gente olhava para a Juventus com outros olhos. O que aconteceu? A Juventus teve uma queda absurda de aproveitamento e não conseguiu acompanhar a Inter, mesmo a Inter tendo jogo direto. Final de semana, meio de semana. Final de semana, meio de semana. E aí a Juventus meio que entrou numa crise existencial ali, né? Começou a cair demais no campeonato. Foi ultrapassada pelo Milan. Corre o risco de ser ultrapassado pelo Bolonha, porque empatou com a Salernitana. E só não deve perder a sua vaga na Champions, porque naquele momento lá conquistou bastante ponto. Então é um time que é essa da setinha aqui da Betfair, ó, pra baixo. Infelizmente. Então, se fosse para traçar uma equipe um pouco mais favorita, é a Atalanta, no momento. Só que aí você tem tradição, você tem história, você tem final se ganha, nem sempre você joga bem. A Juventus tem muito mais cancha, tem muito mais experiência, tem muito mais título, mas a Atalanta merece essa temporada, né? A Atalanta que também é finalista da Europa League com o Liverpool, se eu não me engano é a primeira final europeia da Atalanta. Então é um jogo que eu tô muito curioso, mesmo vindo aqui para trabalhar ao vivo, tá? A Atalanta tem uma presença no campo ofensivo maior, tá? É uma equipe que se adapta, mas gosta da bola, gosta de propor, não tem medo de ter a bola, não tem medo, faz uma marcação muito boa. Então não duvido que ao longo desse jogo a gente consiga ter uma troca de superioridade intervalada, né? Aquela condição de você perceber, está começando uma superioridade, de fato ela aconteceu. Está acontecendo uma superioridade, ela está acontecendo, ou seja, eu estou no mercado, eu estou conseguindo pegar uma flutuação, uma subida do mercado, por exemplo, e agora eu estou percebendo que essa superioridade está retraindo, né? O time não está mais tão superior, e agora sim o jogo voltou a ficar parelho, daqui a pouco o outro time consegue a superioridade. Esse é o melhor dos mundos para se trabalhar no trade. Se você faz trade, você tem que ter uma conta na Betfair. Se você não tem, o link está aqui embaixo. Aproveita o bônus de boas-vindas de reembolso, hein? Não é um bônus que eu tenha visto por aí. Por quê? Não tem letra miúda. Não tem letra miúda. É um bônus de reembolso. Você deposita o seu dinheiro e nas primeiras 5 semanas, se você terminou a semana negativo, você vai ser reembolsado até R$40. Não tem rollover. Não tem pegadinha. E é exclusivo para exchange, para o trade. É bom, cara. É bom, aproveita. Vocês sabem que eu não gosto de meter vocês em roubada. A Betfair já fez muito bônus bosta. Mesmo sendo parceiro Betfair, eu posso falar isso. Mas esse aí, eu enchi o saco e é bom. Então aproveita, por favor, tá? Pelo menos enquanto está disponível. Não sei até quando vai estar. Então, para você que é um trader, esse é o melhor tipo de jogo. Vai, começa uma superioridade, aí ela acaba, aí você pode fechar a posição com tranquilidade, não tem aquele gol da bunda, aquele gol espírita, aquele do... Infelizmente, a gente está sucinto a passar por isso. Mas se puder escolher, né? A gente sempre escolhe uma coisa tranquila para nossa alma, para nossa cabeça, né? Porque o que mais trabalha no trade, nas apostas, é cachola. Se você é um punter por aqui, aliás, se não for daquele jeito, né? Se não for do jeito que a gente espera, uma superioridade intervalada, né? Uma troca de superioridade intervalada, aí você toma um pouco de cuidado. Se for um jogo parelho, um jogo lá e cá, é um jogo para não se trabalhar mercado de resultados. Se você é um punter, eu gostaria de chegar aqui com algum embasamento te falando, olha, a dupla chance de ciclaninho ou beltraninho é melhor, mas eu não tenho. Seria um tiro no escuro, não tenho bola de cristal. Então, ainda assim, você sendo punter, mesmo que você já tenha precificado a sua entrada, confere um pouco do jogo ao vivo, só para você perceber qual é o estilo das duas equipes. Em relação a gol, sendo muito sincero, eu prefiro não indicar o mercado de longa exposição por aqui para buscar 3, 4 gols numa final. A não ser que no ao vivo você consiga identificar a Juventus vencendo por 2-0, o Atalanta vencendo por 2-0, ainda no primeiro tempo. Aí o time que está atrás do placar está buscando com muita intensidade, de maneira desorganizada e está cedendo contra-ataque. A equipe que está na frente quer contra-atacar. Aí sim é um cenário para se buscar mais 1 ou 2 gols. Diferente disso, eu ficaria de fora de gols, tá? Lembrando, as últimas finais, ó, Inter e Fiorentina, 2-1. Juventus e Atalanta, 2-1.
2019, Nápoles Juventus 0-0. Lazio e Atalanta em 2018 e 2019, 2-0. Então, espera um pouco. Por exemplo, Juventus e Milan, 4-0. A Juventus abriu 2-0, teve oportunidade, fez mais 2. Pode ser uma situação interessante, tá? Então, buscar mais um gol, caso o jogo esteja 2-0 para uma das duas equipes, pode ser interessante. Buscar o over 1,5 num jogo 1-0 é mais truncado. Por quê? A equipe que está na frente talvez escolha segurar a vantagem. Buscar 2 gols num jogo 0-0 já é mais difícil ainda, porque o jogo ainda está 0-0. Você não sabe como que as equipes vão se comportar depois do primeiro gol. Então, se fosse para trabalhar gols, eu, no meu caso, não estou indicando aqui que você faça isso, mas para minha metodologia é, se houver um 2-0 no placar, e que ainda tem aí pelo menos 30 minutos de jogo, pode ser um cenário interessante. Como torcedor, que não tem nada a ver, eu gostaria que a Atalanta levantasse o título, eu ia ficar muito feliz. Mas, enfim, faz parte. Vamos falar de Libertadores e Sul-Americana. Aqui na Sul-Americana, o Atlético Paranaense pega o Danúbio. O Atlético Paranaense já é líder isolado do grupo e também tem a melhor campanha da competição até o momento, com 12 pontos. Eu não sei se a melhor campanha na Sul-Americana também tem os mesmos efeitos da melhor campanha na Libertadores. Se você puder me ajudar depois com isso, mas eu acredito que deva ter algum benefício, né? E é provável que o Danúbio não aguente aqui o Atlético Paranaense, que vem de vitória contra a equipe do Palmeiras. O Danúbio que fora de casa venceu uma e perdeu uma, né? Não chega a ser um adversário direto contra o CAP, mas cuidado só com essa cotação esmagada. Verifica se o CAP está jogando de fato de uma maneira bem agressiva. O Cuiabá pega o Garcilasso, Cuiabá 1,23, uma cotação ainda mais baixa, né? O Garcilasso, se eu não me engano, como visitante não venceu nenhuma partida, perdeu uma em um jogo que disputou. O time do Cuiabá, nesse momento, no geral, na classificação, é segundo colocado, precisa vencer, só que o Lanús mais cedo enfrenta o Metropolitanos, que é uma equipe muito frágil, né? Só de saldo de gols, o Metropolitanos tem -8. Então é muito provável que o Lanús vença. Vencendo vai a 13. Se o Cuiabá vencer, ele vai a 11. E aí, na última rodada, quem que o Cuiabá pega? Na última rodada ele pega o Cuiabá na Argentina. Então a situação do Cuiabá não é fácil, mas se quiser pensar numa classificação direta, tem que vencer o Garcilasso. Só não gosto dessa cotação aqui, acho exageradamente baixa. Boca Juniors e Fortaleza, para mim é um jogo puxado um pouquinho para o lado do Boca, porque teve muita zoação da torcida do River para cima do Boca Juniors depois da goleada sofrida para o Fortaleza, né? Principalmente com os gols do Pikachu, e aí virou meme para tudo quanto é lado. O Boca Juniors, vencendo o Fortaleza, assume a liderança do grupo e pode caminhar para uma classificação direta, então é um jogo que tende um pouquinho mais para o Boca. O Fortaleza tem condição de complicar a vida do Boca? Tem, mas se o Boca Juniors puder, ele vai tentar até devolver, né, esse problema que o Fortaleza criou. Então, dá até pra gente pensar no cenário de over 1,5, com uma cotação um pouquinho mais alta, pode ser interessante. Uma cotação acima de 2,20, 2,30 do Boca, não sei não se uma dupla chance ou uma vitória do Boca não seria interessante, tá? Na Libertadores, no grupo do Grêmio, o The Strongest enfrenta o Huachipato. Muito provável que o The Strongest vença esse jogo. Também não gosto da cotação, mas jogando no Hernando Siles, né, o mesmo campo do Bolívar e da seleção boliviana, é muito difícil segurar o The Strongest, que já venceu lá o próprio Grêmio, que venceu o Estudiantes. Então dá para ficar de olho nessa provável vitória do The Strongest. O Flamengo não pode vacilar contra o Bolívar. A situação do Flamengo, como eu falei na introdução, é de vitória ou vitória. Mesmo ele vencendo e indo a 7 pontos, segurando o Bolívar com 10, a última rodada é o Bolívar enfrentando o Palestino em casa. E aí, enfrentando o Palestino em casa, já venceu o Palestino no Chile por 4-0. Muito provavelmente será o líder do grupo, a não ser que o Palestino surpreenda o Bolívar. E aí, no caso, o Flamengo poderia terminar na liderança se tirasse saldo. O Flamengo, nesse momento, tem saldo 0. O Bolívar tem saldo 6. Então, o Flamengo tem que golear o Bolívar para diminuir o saldo do Bolívar e aumentar o seu saldo. Aí pode ser interessante. E aí, torcer para que na última rodada, caso vença o Milionários, o Flamengo conte lá, que eu acho que é o Milionários que o Flamengo pega, tá? Deixa eu até dar uma olhada aqui os últimos jogos do Bolívar. Bolívar pega... não tá aqui, mas provavelmente será o Milionários, porque o Bolívar já enfrentou... aqui, o Bolívar já enfrentou o Milionários em casa, então certamente será o Palestino. Sendo o Palestino, o Flamengo vai ter que torcer para o Palestino vencer a equipe do Bolívar. Caso vença o Palestino, vai a 9 pontos. Isso contando, óbvio, que o Flamengo venceu a equipe do Bolívar, né, nesse jogo.
e aí seria o Flamengo, tirando o saldo, iria para a liderança do grupo. Mas é uma combinação de resultados muito difícil, porque, como eu falei, o Palestino jogando na altitude provavelmente vai se complicar. Em casa ele se complicou, e olha que o Bolívar não é tão bom fora da altitude, então é muito provável que o Flamengo seja segundo lugar do grupo. Isso se vencer os seus 2 jogos restantes. Então tem que vencer. Flamengo tem que vencer e golear. Então talvez um handicap menos 0,5, menos 1,25, dependendo se você é mais agressivo, pode ser interessante, mas Flamengo empatar ou perder esse jogo aqui é uma catástrofe, porque aí provavelmente ele vai ficar de fora da Libertadores da América, tá? Eu não gosto dessa cotação, prefiro trabalhar num cenário exótico de handicap, tá bom? Lembrando que o Bolívar fora de casa, ele pode até se assanhar, mas ele sente a falta da altitude. O Palmeiras contra o Del Valle também tem uma cotação baixa, também é um jogo importante porque o Palmeiras pode buscar ali a melhor campanha, né? Nesse momento é do Galo, e provavelmente que vai terminar com o Galo, mesmo que o Galo empate o seu jogo contra o Peñarol. Ele provavelmente vencerá o Caracas da Venezuela no último jogo em Minas, mas o Palmeiras ainda pode tentar, né? Ainda pode somar aqui 6 pontos e pode tentar brigar por essa melhor campanha na competição. Para isso tem que vencer o Del Valle. Já venceu o Del Valle por 3-2 fora de casa de virada, mas precisa vencer agora. Por ser depois de uma derrota para o CAP, o Palmeiras vai entrar cobrado aqui. Acho que o Palmeiras vence, mas para trabalhar só no trade, com um momento de estabilidade do preço, só toma um pouco de cuidado porque o Del Valle é um bom time de contra-ataque, e também se for a Panther com uma cotação bem mais elevada do que essa, né, para valer a pena o risco. Nas opções de jogos extras, já comentamos sobre os jogos da Sul-Americana e Libertadores para prováveis vitórias do favorito. Os jogos para gols, falamos sobre Brighton e Chelsea, também tem o Inter Miami, né, que é sempre bom de assistir, principalmente depois que o Luis Soares foi para lá, virou ainda mais um time pirotécnico, mas um time pirotécnico na liderança. Não é um time que sofre pouco e não marca, não. É um time que sofre pouco e marca muito. O melhor ataque isolado da competição. Para vocês terem ideia, o time do New York tem 20 gols, o Philadelphia tem 21 e o time do Inter Miami tem 35. Tem um aqui com 23, um com 22. Ninguém chega perto. Então é um jogo pirotécnico, né? Outro jogo que pode ser interessante e complementar é o United e Newcastle. Infelizmente é no mesmo horário da final da Atalanta com a Juventus, que eu quero muito trabalhar, por isso que eu não comentei mais a fundo, tá? Mas é um jogo de confronto direto pela Conference League. Lembrando que a panela do United já está fervendo há muito tempo. Muita gente veio me xingar que eu estava falando mal do United e o United perdeu para o Arsenal. Infelizmente, assim, eu não tenho nada contra o United. É simplesmente constatando fatos, né? É uma barca que vai acontecer. Se vai embora o Ten Hag ou não, que eu acho que deveria ir, eu não sei, mas que vai sair, que essa barca vai zarpar, ela vai. Pode ter certeza e vai levar muitos jogadores. O time do United faz talvez a sua pior campanha ali depois da era Ferguson, né? Deve terminar com um número de pontos dos piores pontuações pós-era Ferguson. Por enquanto, um jogo para correção de preço, né? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Newcastle venceu 3 das últimas 3 e 3 das últimas 5 e empatou uma. Ou seja, uma vitória do United nos últimos 5 jogos. Então não é que eu tô pegando no pé do United, é que eles estão mal mesmo. Falei da Atalanta, da Fortaleza. Nas opções de jogos complementares, que é o extra do extra, você tem a opção de trabalhar aqui a final da Copa da Bulgária entre Ludogorets e Botev Plovdiv, que eu não conheço, mas o Ludogorets a gente conhece, né? O Al-Ahly enfrenta um adversário de nome complicado, El Mokalum. Lembrando, o Al-Ahly precisa buscar pontos porque tem jogos atrasados, vários. Em relação aos jogos aqui de cima, as equipes aqui de cima, tem 7 jogos a menos. Ao líder, 4 jogos a menos. Então, caso vença a maioria dos jogos, provavelmente vai tentar buscar mais um título, né? Lembrando que o Al-Ahly está na final da Champions africana, de novo contra o Esperance, tá? Esse jogo vai acontecer no dia 18. Então, toma um pouco de cuidado porque o primeiro jogo já é no dia 18. 3 dias depois desse jogo contra o El Mokalum. Então, meus amigos, é provável que o Al-Ahly possa entrar com um time misto aqui. Então, cuidado, tá? Eu colocaria como um jogo extra. Depois não fala, tá vendo? O Al-Ahly tinha jogo atrasado, o Theo falou que ele ia ganhar todos. Provavelmente ele deve ganhar a maioria. Mas esse jogo especificamente antecede a final da Champions da África. Então toma um pouco de cuidado porque
pode ser um pouco mais complexo. Na Grécia, às 2 horas, temos aqui um impasse, né, uma marimba, por quê? O Olympiacos enfrenta o AEK, o Olympiacos perdeu para o PAOK, e aí o PAOK chega a 34 jogos com 74 pontos, 1 ponto a menos do que o AEK, e o AEK enfrenta o Olympiacos, que não tem mais nada a ver com isso, né? O Olympiacos dificilmente será o campeão. Então o máximo que o Olympiacos consegue fazer aqui é complicar a vida do AEK. Lembrando que são 36 rodadas, faltam 2. Então se o PAOK vence o Panathinaikos, que é o outro jogo aqui do dia, a gente pode ter uma troca de liderança. Então é uma marimba, né? O Panathinaikos, que ainda tem chance também, porque se ele vencer ele vai até 74, enfrenta o PAOK, que já tem 74. O Olympiacos, se vence o AEK, vai a 73, ainda tem chance, né? Enfim, fica uma situação bem louca, mas vale a pena olhar os dois. Na República Tcheca, o Slavia Praha pega o Pilsen. Aqui ainda tem disputa, né? Porque o Sparta Praga tem 80 e o Slavia tem 76, então ainda tem lenha para queimar. O Celtic, que das últimas 2 vezes que enfrentou o Kilmarnock não venceu, empatou uma e perdeu outra, tem a opção aqui de tentar se isolar na liderança. Lembrando que nesse momento que eu gravo, o Rangers ainda não jogou, mas é provável, muito provável, que o Rangers tenha vencido. Então o Rangers foi aqui a 78. Então o Celtic não pode vacilar. O Celtic tem que vencer. Mas em relação a essa temporada é muito difícil falar que ele não pode vacilar, né? Nem ele, nem o Rangers. Nice e PSG, o Mbappé já se despediu, né? Então um jogo extra do extra. Pro Nice, obviamente, é interessante, buscando vaga na Champions. Tem um jogo a menos. Pro PSG, é só cumprir tabela, já foi campeão. O Getafe enfrenta o Madrid, o Atlético de Madrid. Se eu não me engano, com um empate aqui, o Atlético de Madrid já garante vaga na Champions. O máximo que ele pode buscar mais aqui seria uma aproximação com o Girona. Então, acho que o interesse do Atlético de Madrid é bem menor. Tem os jogos da Série B do Brasileiro. O Sport segue com 100% de aproveitamento e agora enfrenta o Ituano. Então, nós temos o líder contra o último colocado. Geralmente, quando isso aqui acontece, quando o líder enfrenta o último colocado, todo mundo se assanha, todo mundo fica assanhado, quer trabalhar a favor do líder, acha que já ganhou. E na maioria das vezes o líder se complica, né? E aí o pessoal fala que é máfia, que a aposta não funciona, piriri, pororó. Então, trabalha esse jogo ao vivo. Não vai só na camisa, não. Pode acontecer de novo. Isso aí que eu acabei de comentar. América Mineiro e Mirassol, Brusque e Operário, Ponte Preta e Santos, o Santos que perdeu os 100% de aproveitamento. Isso aqui as duas equipes se conhecem do Campeonato Paulista, né? Paysandu e Goiás e Ceará e Amazonas. E aqui o Cuiabá com um Garcilasso perdido aqui no meio. Tomar cuidado com essa odd baixa do Cuiabá. Tá bom, meus amigos? Eu vou ficando por aqui. Se você não deixou o like no vídeo, faça o favor. Se você veio até aqui o final, me ajuda muito, tá bom? E eu espero ver você amanhã. Juízo, gestão de banca e até a próxima.